Olá, boa tarde. A imprensa brasileira está menosprezando esse plano golpista Tabajara, né? Aquela tentativa de dar um golpe de Estado planejada pelo então presidente Jair Bolsonaro, pelo ex-deputado Daniel Silveira, que estava preso à época, e pelo senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Está sendo batizado de plano Tabajara. É importante não menosprezar esse plano Tabajara, essa ameaça Tabajara, porque o senador Marcos Duval, ele tem uma posição importante, é um senador da República. Ele dizia ali, né, que estava dando informes para a inteligência americana, nos relatos que foram obtidos pela Polícia Federal a respeito das conversas que ele teve no telefone e com os golpistas. A gente sabe que colocar o Marcos Duval e a palavra inteligência numa mesma frase é algo incompatível, né? Não tem inteligência que comporte associação ao Marcos Duval, tampouco ao Bolsonaro ou ao Daniel Silveira. No entanto, isso não significa que eles não tenham sido uma ameaça importante e grave contra a democracia brasileira. O Bolsonaro, com toda a mediocridade dele, de quase 30 anos no Congresso Nacional, virou presidente da República, ali na esteira da Lava Jato, né, com o apoio da imprensa, que hoje está aí recebendo prêmio e medalha das mãos do Lula, né, esses democratas de pandemia, colocaram um genocida lá no poder. Aí veio a pandemia, e aí precisou ter a pandemia para eles começarem a criticar o Bolsonaro. Por isso que eu chamo de democratas de pandemia. Agora, né, que está passada aí a fase mais grave, o Lula venceu a eleição, afastou o risco do fascismo, do autoritarismo, a imprensa começa um pouco a minimizar a gravidade do que aconteceu. Os atos golpistas de 8 de janeiro não podem ser minimizados porque destruíram a Praça dos Três Poderes, né? A sede do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Mas esse plano Tabajara está sendo visto com uma certa anedota. Não é anedota, não. Um senador da República tramar a gravação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso, Alexandre de Moraes, que também presidia o Tribunal Superior Eleitoral na época da eleição. Isso é um fato muito grave. A gente não pode menosprezar, porque na história do Brasil, a gente tem apenas, nesse último período democrático, 38 anos. É de 1985 para cá que a gente conta o nosso período democrático. De 46 a 64 também foi um respiro. De 1889 para cá a gente teve República Velha, teve Revolução de 30, então a gente conta mesmo de 46 a 64, quando foi dado o golpe, e de 85 para cá. É muito pouco tempo de vida democrática, se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, mais de 2 séculos lá de democracia, aos trancos e barrancos também, como a gente viu na invasão do Capitólio. Mas voltando aqui ao nosso quadrado, né, ao Distrito Federal, ao que aconteceu aqui, a gente não pode menosprezar esse tipo de trama para que sirva de exemplo para o futuro, para que nunca mais haja na presidência da República uma figura como o Bolsonaro que ache que possa vir a conspirar, né, para acabar com a democracia brasileira. Que um senador da República se sinta tão à vontade para tramar com um ex-deputado, né, o Daniel Silveira, uma tentativa de gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal e criar uma eventual desculpa para um golpe militar, né? Nós vimos nessa semana o depoimento lá do tenente-coronel Mauro Cid, que foi fardado por recomendação do Exército, em nota do Exército, que até agora não está bem explicada, dizendo que ele deveria ir de farda, né? Um cidadão tem que explicar o golpismo dele, mas as Forças Armadas se associam a esse golpismo em pleno governo Lula. A gente não pode minimizar esse tipo de fato, né? Nessa quarta-feira, o Bolsonaro depõe mais uma vez a Polícia Federal, será mais uma vez aquela ladainha de que ele não sabe de nada, né? De que todo mundo ali estava tramando um golpe, alguma coisa, e ele não sabia de nada. O Mauro Cid tramava com o Leão, lá o coronel amigo dele, o golpe, o Bolsonaro não sabe. O Marcos Duval se reuniu com ele, com o Daniel Silveira, Bolsonaro não sabe. Bolsonaro é um grande cara de pau, é um grande mentiroso, precisa ser responsabilizado criminalmente, penalmente, pelos atos que cometeu, pelos crimes que cometeu na presidência da República. Por isso é importante não minimizar esse plano golpista Tabajara.